Salve, salve galera, professor Elvis John, ok? História geral, história do zero, começando com vocês aí uma etapa bacana. Vamos trabalhar os principais tópicos que é cobrado no Enem, no CFO, na FUVEST, qualquer vestibular que você for fazer. Aprofundando conteúdos, viu pessoal? Esperando aí passar todo esse clima chato, cansativo de pandemia, mas a gente está aqui de pertinho, encontrando os canais para poder conversar contigo e te trazer o melhor conteúdo possível, tá bom? Beleza? E lá no teu edital tá escrito o quê? Sociedades antigas. Então nós temos africanos, temos o Egito, perfeito? Então, Elvis, lá no edital do Enem não tem Egito? Tem sim, pessoal, sociedades africanas. Então o que eu vou fazer aqui é um apanhado geral do que é fundamental. Vamos ser cirúrgicos. Então olha o que eu trouxe aqui para ti, ó. Presta atenção. Servidão coletiva. Você já deve ter ouvido falar da servidão coletiva. Elvis, mas o correto não seria modo de produção asiático? Então eu trouxe logo aqui essa pergunta, ó. Modo de produção asiático, não seria o correto a colocar? Ó pessoal, alguns livros, sites da internet trazem modo de produção asiático, mas vem comigo, dica, carta na manga, ó, servidão coletiva. Confia em mim, por quê? Porque a servidão coletiva ela está presente tanto na Ásia quanto nas Américas e também na África, porque Egito é África, o Nordeste da África. Olha aqui, ó. Os povos que eu trouxe. Egito Antigo, sociedades mesopotâmicas, entre elas Sumérios, Acádios, Amoritas, Assírios, Caldeus, perfeito? Maias, Américas, Astecas e Incas. Quer dizer, eu não vou dar aula agora aqui sobre as características particulares de cada um. A gente vai trabalhar o que tem de semelhante, principalmente entre o Egito e as sociedades mesopotâmicas, tudo bem? E as sociedades mesopotâmicas. Também não é interesse de nenhum vestibular, de nenhum concurso público, você saber cada um desses povos. Mas é claro que aqui a gente vai te dar munição. Os sumérios, eles acabam sendo os mais proeminentes. A gente está falando de uma região, pessoal, chamada de Mesopotâmia. Então eu vou utilizar esse pedacinho do quadro aqui para vocês, ó. Aqui eu estou tentando desenhar a Europa, perfeito, legal? Aqui, ó, África, o norte da África, descendo, vou tentar fazer pequenininho. Aqui seria um pouquinho aqui da Arábia e, ok, o máximo aqui que dá pra gente fazer, Grã-Bretanha, deu para entender. Então, ó, Europa, África, Ásia extrema e América, que não vai servir aqui para o nosso conteúdo, porque eu não vou desenvolver as sociedades astecas, maias e incas aprofundadamente. Aqui nós temos um rio chamado Tigre, anota aí, Eufrates, perfeito? Isso aqui é a Mesopotâmia, terra entre rios. Hoje o Iraque. Nós temos o Rio Jordão, Semana Santa, onde Jesus foi batizado. E nós temos um pedacinho aqui do Rio Nilo, simbolizando o Egito, porque ele corta praticamente toda a África. Essa região toda é chamada de crescente fértil. Por quê? Deserto, 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 deserto. Aqui só nasce alguma coisa, pessoal, graças aos rios, a água, por isso uma agricultura mais tarde a gente vai se chamar irrigada, hidráulica, regadio. Então vejam, os sumérios lançaram a primeira escrita. Os sumérios estão bem aqui, ó, no finzinho da Mesopotâmia. Eles não desenvolveram império, tá? Todos esses povos aqui, um após o outro, deixa bem claro, desenvolveram império. Então, os sumérios, a primeira escrita, a gente vai já dar o nome dela. Os sumérios desenvolveram as primeiras construções chamadas de zigurates, que também eram pirâmides. Lembra da Torre de Babel? Não era uma pirâmide, era a forma cônica, mas é um tipo de zigurate. Perfeito? Então, escrita, técnicas de agricultura irrigada. Então, esse povo mesopotâmico, ele foi a base desde a escrita, religiosidade, para todos os outros povos
mesopotâmicos. Os amoritas formaram o primeiro império da Babilônia, tendo a capital Babilônia, mais ou menos aqui no centro, de outra cor para vocês, aqui no centro como capital. Ok, os assírios formaram o maior império de todos, eles tomaram até o Egito. E os caldeus de Nabucodonosor teve um império menor, mas um império também muito importante, ok? Inclusive escravizaram os hebreus por 50 anos. Os caldeus formaram o segundo império babilônico. Ok, melhorando aqui. Saindo um pouquinho da tela. Oi? Primeiro império a ter Babilônia como capital. Segundo império a ter Babilônia como capital. Maior império de todos. Um império menor, que fosse o primeiro império da região. E os sumérios não formaram império, formaram cidades-estados independentes. Perfeito? Até aqui? Ok? Então vamos lá, ó. Continuando. Como funcionava essa sociedade egípcia antiga, mesopotâmica? Isso aqui também vai servir para astecas, maias e incas. Ó, o trabalho ele era obrigatório. Então coloca aí. Trabalho compulsório. É trabalho obrigatório. Ok? Obrigatório é o Estado. Eu, camponês, cidadão, tá? Cidadão não, perdão. Na verdade é o servo. Cidadão é uma democracia. Eu presto serviços ao Estado. Eu acredito que eu estou prestando serviço a um deus, no Egito, Faraó. Lá nos Incas, o Inca, Sapa Inca, filho do sol, tá? Maias, astecas, a mesma coisa. E nas sociedades mesopotâmicas nós temos os reis mesopotâmicos, que alguns eram considerados divindades, outros não, mas representantes dos deuses. Então nós temos uma sociedade onde, se o representante ele é considerado um ser divino, ou iluminado por Deus, e guiado por um conselho de sacerdotes que faz a ligação com as divindades, nós temos uma sociedade o que, pessoal? Ó, teocrática. Teocrática, perfeito? Onde Teo, divino, cracia, poder. Onde o poder está na mão de um conselho divino, de um ser divino, tá? Olha aí, ó. Trabalho compulsório, sobretudo dos camponeses, porque no Egito, soldados, em época de paz, também trabalhavam nas obras públicas. Que obras públicas são essas, pessoal? Aí vem das pirâmides, castelos, templos, praças públicas, canais de irrigação. Tudo isso aí está valendo. O Estado, o imperador, que é um ser divino, por isso, uma sociedade teocrática. Isso aqui vale para todas as que eu estou citando aqui, tá? Isso aqui é a servidão coletiva, que é diferente da servidão feudal, onde eu, servo, sou preso à terra e ao senhor feudal. Aqui não. Eu passo meus 3 meses trabalhando para o Estado, depois disso eu volto para minha casa, para trabalhar na agricultura que me foi permitida pelo imperador. Porque nessas sociedades, a propriedade não é privada, ela não é coletiva, ela é estatal. Existe propriedade privada porque o imperador permite, tá? Eu, enquanto camponês, tenho minha propriedade porque o imperador permite. O sacerdote, tá? O escriba tem uma propriedade riquíssima porque o faraó permitiu, mas a propriedade é estatal. Ok? Continuando. Qual a estrutura social? Tá aqui, ó. Imperador e família. Nós temos sacerdotes e altos funcionários públicos. Aqui entrariam também generais, comandantes, militares. Aí aqui eu falo de soldados, baixa patente, artesãos, comerciantes, camponeses, que no Egito, presta atenção, no Egito ele é chamado de felá. Esse termo aqui é específico do Egito. Não esqueçam, tá? E escravos. Aí vem uma dúvida. Elvis, essa sociedade, ela é servidão coletiva ou ela é escravista? Servidão coletiva, tá? Então, se vier na tua prova, ela é servidão coletiva, não esquece. Agora, pega teu caderno, abre aí, coloca uma dica que só o vídeo te conta. Lá vai. Existe diferença grande entre escravo e escravismo, ok? De novo. Existe uma grande diferença entre escravo e escravismo. Escravo é alguém que foi alienado, perdeu a liberdade, o direito sobre si mesmo.
escravismo. É um sistema econômico que depende do trabalho do escravo, ok? Esse sistema econômico-social, ele não depende do trabalho do escravo. O escravo está trabalhando junto com o servo. Ele depende da maioria da mão de obra serva. Então ele não é escravismo. Por exemplo, hoje, existe escravidão no Brasil? O que tu acha? Te lança essa pergunta. Claro, escravidão contemporânea. Aqui, escravidão antiga. No período das grandes navegações, moderna. Hoje, escravidão contemporânea. Tá certo? Essa escravidão, assista ao filme Crow, nacional, excelente. Mostra que vizinhos nossos vêm para as grandes cidades trabalhar nas malharias, recebendo teto e comida. Isso é escravidão. Tá? A pessoa que é vendida para prostituição, escravidão. Quem vem trabalhar na casa de alguém, as meninas que vêm do interior, isso é muito comum aqui na nossa cidade, no nosso país, vai fazer o estudo à noite e só come e trabalha. Perfeito? Isso é escravidão contemporânea. Então tem vários exemplos, pessoal. Daí, a escravidão, o nosso país tem escravidão, apesar de ser ilegal e crime por lei, mas não tem escravismo. Deu para entender? Beleza? Então vamos para cá, ó. Presta bem atenção. Se não tem escravismo, nós temos, nesse período, a servidão coletiva. No Brasil, capitalismo. Então, nós temos escravidão, mas é capitalista. Aqui tem escravidão, mas não é escravista. Legalzinho? E daí é economia de agricultura e de comércio. A agricultura é a base para o artesanato é a base para o comércio. Fundamentalmente, Egito e Mesopotâmia, pelos rios, comércio fluvial. Não vai cair naquela de comércio para os mares, porque o rio Nilo deságua no Mediterrâneo e o Tigre Eufrates aqui no Golfo Pérsico. De forma alguma. Ao longo dos rios, você tem comércio de tudo, tá? De minérios, comércio de madeira, comércio de grãos. Então, esses rios trazem o comércio fluvial. Perfeito? Legal? Olha aqui uma coisa importante para vocês que eu trouxe, ó. Um bate-papo rápido. Religião, todas elas são politeístas, tá? De todos esses povos aqui são politeístas. Perfeito? Nenhum deles traz o nome de uma religião específica. Se estivéssemos falando de persas, que é uma religião dualista, Ruma Mazda e Arimã, até tudo bem. Aqui não. Mas nós temos uma religião com vários deuses. Politeísta, escrita. A escrita mesopotâmica é a escrita sumérica, é a cuneiforme. Perfeito? Olha, ó. Ela é ideográfica, porque passa uma ideia. Ela é pictográfica, porque ela é em forma de desenhos e pintados. Estrutura social, já fomos. Sociedade mesopotâmica é a escrita cuneiforme. Não esqueçam, essa aqui é a primeira escrita que nós temos registro há mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Tá? Mesopotâmia, escrita cuneiforme. De novo, mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Egito, escrita hieroglífica, que é a sagrada. Hierática, que é o resumo dela, que é utilizada em documentos públicos, tá certo? Uma escrita burocrática. E a demótica, que é uma escrita mais parecida com a nossa, mais cursiva, que é uma simplificação da hierática, que é utilizada no cotidiano, entre os comerciantes, por exemplo, ok? Perfeito? Com uma escrita mais simples para quem sabia escrever, ok? Pessoal, é isso aí. Isso aqui é um resumo básico e aprofundado. Básico porque eu digo como assim? Ele é mais geral. Aprofundado porque isso aqui é o que mais te importa na tua prova. Olha, ó. Beijo no coração. A gente se encontra daqui a pouco na próxima aula. Valeu!